Bom, nós sabemos desde as primeiras pesquisas com os trabalhos realizados pelo Mendel, né, que ele não utilizava a palavra gene, né, ele utilizava a palavra fator, né. Então, a partir daí, começaram, né, no século XX, as pesquisas, né, mais fortemente realizadas com relação ao entendimento da expressão gênica, né? Como é que os genes expressam uma determinada característica, até onde nós temos a influência do meio ambiente na expressão gênica, né? Então, o que seria, né? Como é que a gente pode definir a expressão gênica? Então, esse termo, ele corresponde a um processo, né, em que a informação que está contida em um determinado gene, né, é codificada em uma proteína. Então, a gente tem que lembrar aquela história da receita que vem lá do DNA, tá? O DNA, ele indiretamente participa desse processo de síntese de proteínas, né, porque não é ele efetivamente que vai realizar esse processo. Nós temos aí outras estruturas, seriam os ribossomos, os RNA mensageiros, né, os RNA transportadores, e todas essas moléculas, o RNA, os dois tipos de RNA, eles provêm, né, de uma das fitas do DNA, tá? Então, a gente aí, até chegar nessa etapa de síntese de proteínas, nós vamos passar por um processo de transcrição para geração de um dos tipos de RNA, né, e para a tradução, aonde vai ocorrer propriamente a produção, né, propriamente dita das proteínas, na verdade dos aminoácidos, né, que vão se ligar. Nós temos que lembrar que as proteínas nada mais são do que uma sequência de aminoácidos, tá? Cada aminoácido é formado por uma trinca de bases, né, que são representados por letras, e aí nós temos aquele alfabeto de 4 letras que nós já conhecemos, que provém do DNA, A, T, C, G, tá? Então, a regulação em qualquer uma das etapas, né, do processo de expressão gênica, né, pode levar a uma expressão gênica diferenciada. Então, a gente tem aí a possibilidade de, além de haver alguma alteração durante o processo, né, a influência do meio ambiente que pode gerar uma expressão gênica diferenciada, tá? Então, qual é o objetivo, né, desse processo de regulação gênica? A regulação gênica vai acontecer, né, com um objetivo de você ter um controle, né, dessa expressão gênica para permitir que as células elas se ajustem às mudanças nutricionais no ambiente. Esse comportamento, né, de se adaptar a alterações no ambiente, a gente pode observar em bactérias, tá? Então, por exemplo, a célula precisa ter aquela reserva energética, né, durante a intérfase para poder fazer a divisão celular, para poder ter o aumento, né, do seu volume celular, o aumento das suas organelas. Então, para que isso tudo ocorra, ela precisa ter armazenamento de energia, né, para a formação do fuso mitótico, enfim. Então, para todas essas atividades, já que essa fase, né, pré-divisão celular é uma fase de atividade metabólica intensa, então, se houver alguma alteração que comprometa esse processo, a célula é capaz de fazer esses ajustes, né, por conta do seu maquinário, digamos assim, genético, né, que permite que ela faça essa adaptação, tá? E aí isso vai permitir com que a célula possa crescer e se dividir, tá? Isso a gente observa em bactérias. Já em organismos multicelulares, né, a expressão gênica ela vai servir para regular um programa genético, né,
que é fundamental para o desenvolvimento embrionário e a diferenciação. A gente sabe que em termos de embriologia, né, uma das características das células é sofrer várias diferenciações, né, ou um determinado tipo de célula se diferenciar para um outro tipo de célula especializada ao longo do desenvolvimento embrionário, tá? E aí a gente fica com a seguinte pergunta: como é que a célula ela consegue controlar as proteínas que ela sintetiza, né, que ela produz? Então, como é que ela vai fazer isso? Ela controla quando e como um gene é transcrito, né, um determinado gene vai ser transcrito. A célula pode controlar como um transcrito primário, né, veio lá do molde de DNA produzindo RNA, né, como ele é processado, tá? Selecionando quais moléculas de RNA-M vão ser traduzidas, tá? Quanto ao controle do transcrito primário, o que acontece? Nós temos um evento que se chama splicing. O que é isso? Quando a gente tem a replicação do DNA, né, quando é gerada uma molécula nova de DNA, nós temos estruturas que são chamados de introns e exons, tá? Os introns correspondem àquela sequência de DNA, né, que não vai trabalhar efetivamente na síntese de proteínas, né? Ela não tem a receita do bolo para poder gerar um aminoácido. Então, elas são sequências inativas. E essas sequências, esses introns, geralmente estão presentes em moléculas que são, digamos, imaturas, né? Quando passa pela transcrição e são geradas moléculas de RNA, ocorre esse splicing, né, justamente para que a gente tenha a retirada desses introns, dessas sequências que são inativas, né, elas não são capazes de sintetizar aminoácidos, né, de acarretar a síntese de aminoácidos, e com isso a gente passa a ter moléculas de RNA mais maduras, né, então elas estão preparadas para passar pelo processo de tradução. E só tem uma observação quanto a isso, né? Existe o cuidado de que nesse processo de splicing, a excisão, né, que é a retirada desses introns, ela aconteça de forma precisa. Então, não pode ter retirada de nucleotídeos a mais nem a menos. Por quê? A retirada de uma letra, né, errada, ou se você deixar uma letra, né, um nucleotídeo ficar, quando na verdade ele deveria ser retirado, consequentemente isso vai acarretar alterações, né, durante a leitura desse código, né, durante a leitura dessa sequência, e lá no final a gente vai ter a formação, pode ter a formação de aminoácidos que são completamente diferentes daquilo que estava previsto, né, na sequência original, tá? Então a gente viu a questão do splicing, né? A célula, a gente está discutindo, né? Como é que a célula é capaz de controlar aquela proteína que é produzida. Então, ela tem como ativar ou inativar seletivamente as proteínas depois da sua síntese, né? Então, nem todas as proteínas vão estar ativas ao mesmo tempo, algumas podem estar inativas, e aí elas são ativadas mediante a ocorrência de um determinado evento, né? Então, dentro dessa questão da estrutura gênica, né, como é que a gente define um gene? Né? A gente ouve tanto falar de gene, de expressão gênica, né? O gene nada mais é do que toda a sequência de ácidos nucleicos, né, que é necessária para a síntese de um polipeptídeo funcional ou uma molécula de RNA. Então, quem é o polipeptídeo? É uma proteína, né? Uma sequência de aminoácidos. Então, a gente tem a estrutura que é necessária para a gente gerar uma molécula de RNA e, consequentemente, a gente ter
a síntese de proteínas.